Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. Vamos falar hoje sobre o equilíbrio térmico. Então a gente vai falar sobre trocas de calor, tá? Então já começou aí, ó. Já damos play no troca de calor. Deixa eu vir para cá. Tá lá. A gente até agora já falou sobre calorimetria, né? Já falamos sobre temperatura. E o que a gente sabe, isso você conhece da sua vivência de mundo, que o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Isso é um processo espontâneo, né? Tanto é que quando você coloca lá a sua xícara de café quente sobre a mesa, daqui a pouco esse café ele vai esfriar, certo? Porque o café está numa temperatura maior do que a temperatura do ambiente. Então o café vai fornecer essa energia térmica para o ambiente, ou seja, vai fornecer calor, tá certo? Por exemplo, se você colocar um copo de refrigerante gelado sobre a mesa, aí nesse caso o refrigerante esquenta, né? Por quê? Porque a temperatura do refrigerante é menor do que a temperatura do ambiente. E aí nesse caso então é o ambiente que vai dar calor para o refrigerante. Tá certo? Esse fluxo de energia térmica, que a gente chama de calor, ele acontece enquanto as temperaturas dos corpos estiverem diferentes. Quando essas temperaturas se igualarem, aí a gente diz que o conjunto atingiu o equilíbrio térmico. O sistema atingiu o equilíbrio térmico. E quando isso acontece, é cessada a transferência de calor. Aí, ninguém mais dá calor para ninguém. Os dois atingiram a mesma temperatura, não há mais fluxo de calor. Tá certo? Então eu coloquei para vocês aí, ó. A gente tem um lado, uma extremidade quente, uma extremidade fria. O que está acontecendo? Esse calor ele está fluindo de uma extremidade para outra. Isso aí é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma barra metálica, por exemplo, né? Que você, com uma das extremidades, você coloca numa fogueira. Aquela extremidade, né, tá bem mais aquecida que a outra extremidade, mas o calor vai fluindo pela barra, né, de uma extremidade para outra, até que atinjam o equilíbrio térmico. Inclusive, a gente já estudou isso aqui também no módulo anterior, que essa transferência de calor, por exemplo, numa barra, acontece pelo processo da condução. Tá certo? Muito bem. Então, olha lá. Tá aqui, ó. O que acontece? A gente geralmente vai colocar dois corpos com temperaturas distintas, dois ou mais corpos com temperaturas distintas, dentro de um determinado recipiente e a gente vai deixar com que eles troquem de calor. Esse recipiente a gente vai chamar de um recipiente adiabático. E esse recipiente vai fazer com que o sistema fique isolado termicamente, tá? Então, por exemplo, uma garrafa térmica, né? A garrafa térmica dos sonhos de toda dona de casa. Vamos supor que essa garrafa térmica não deixe que aconteça essa troca de calor. Ou seja, ela não deixa que o calor entre nem que o calor saia, tá? Vamos ver como é que é essa vasilha, esse recipiente? Dá uma olhada aqui no quadro. Olha aqui que bacana, ó. Imagine então que eu tenho aqui um recipiente e ele tem esse formato aqui, ó. Ó, vamos supor que a gente tem um recipiente aqui, tá? Eu vou colocar dois corpos aqui dentro, ó. Dentro desse compartimento aqui, eu vou chamar de corpo A e de corpo B, tá certo? Dois corpos que possuem temperaturas distintas inicialmente. Eu coloquei dentro desse recipiente. Esse recipiente aqui, ele vai ser conhecido como um recipiente adiabático. E sabe o que significa adiabático? É que ele evita a troca de calor. Ou seja, ele não deixa que o calor venha do ambiente para dentro e também não deixa que o calor saia dessa região interna aqui para o ambiente. Ele isola o sistema corpo A, corpo B do ambiente. Então, se ocorrerem trocas de calor,
entre esses dois corpos, vai ocorrer troca de calor somente entre eles. Todo o calor que o corpo A perder, o corpo B vai ganhar. Esse calor não vai escapar e também não vai ter calor de fora entrando. É isso que é ser um sistema isolado termicamente. E esse sistema isolado, ele será isolado quando ele estiver dentro de um recipiente adiabático. Tá legal? Agora, o que esse recipiente adiabático tem que ter para promover isso, né? Para que ele possa ser um recipiente adiabático? Bom, a gente estudou no módulo anterior os 3 processos, né, de transferência de calor, que é a condução, a convecção e também a irradiação. Certo? Bom, esses 3 processos, eles ocorrem como? A condução ocorre uma transferência de calor de molécula por molécula, por exemplo, quando a gente aquece uma barra metálica. A convecção acontece nos fluidos, né? Quando você tem, por exemplo, deslocamento de matéria. É o caso do ar-condicionado, né? O ar frio é mais denso, ele desce, o ar quente sobe, e com isso você tem movimento de massa, de matéria, dentro do quarto, a transferência de calor. Então, convecção é um segundo processo que ocorre principalmente nos fluidos, gases, líquidos, né? E a irradiação é quando o calor assume a forma de onda eletromagnética. Ou seja, é quando o calor consegue atravessar o vácuo. Já que essa energia térmica vem através de ondas eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas podem atravessar o vácuo. Então não precisa de molécula, né? Igual a condução, não precisa de massa se deslocando igual na convecção. A irradiação é o único processo que garante uma transferência de calor no vácuo. É, por exemplo, a maneira que o Sol utiliza para aquecer a Terra. Entre Sol e Terra você tem vácuo e o Sol manda calor para a Terra através da irradiação. É através desse processo aqui de transferência de calor que o Sol consegue aquecer a Terra. Bom, então, se são essas 3 maneiras de você ter transferência de calor de um corpo A para um corpo B, eu preciso criar um recipiente que evite essas 3 maneiras. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó, essa parede aqui e essa parede interna, onde eu vou colocar os corpos, aqui ó, no meio, sabe o que eu vou botar aqui no meio? Eu vou colocar aqui no meio vácuo. Pronto. Se eu colocar aqui vácuo, eu já evito que o calor entre ou saia pela condução, por exemplo. Né? Porque para que o calor se propague por condução, é necessário moléculas. Moléculas batendo em moléculas, que batendo em moléculas levem esse calor. Mas se eu coloco o vácuo aqui, o vácuo é o nada. É a ausência de matéria. Então não tem molécula aqui dentro. Portanto, o calor não vai conseguir ser conduzido do lado de fora para dentro. Né? Pela condução não tem como. E também evito a convecção. Porque para que ocorra a convecção, você tem que ter deslocamento de matéria. Né? Ar frio, ar quente, fluido, né? Fluido quente, fluido frio, subindo, descendo. E como aqui é vácuo, você não tem como, né? Fazer com que o calor venha do sistema, do ambiente, para a região interna, ou vice-versa, através da convecção. Você não tem fluido aqui no meio, é vácuo. Então com o vácuo eu já matei 2 processos. Eu já sei que se eu colocar vácuo aqui, condução e convecção não vão acontecer. Mas ainda assim, esse recipiente ainda pode trocar calor com o ambiente. Através de quem? Da irradiação. Porque a irradiação é o processo do calor assumindo a forma de onda eletromagnética. Então o calor ele pode sair daqui ou pode entrar através do formato da onda eletromagnética, né? Pelo fato de ser uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética pode atravessar o vácuo. Como é que eu evito isso então? Eu coloco aqui, ó, nessa região aqui, ó, de fora do recipiente. Olha lá.
E na região de dentro, eu vou colocar espelhos. Olha lá. Pronto. Eu coloco as superfícies interna e externa espelhadas. Se eu colocar aqui, ó, superfícies espelhadas, acabou. Essas superfícies espelhadas vão refletir o calor. Então, vou evitar que o calor de fora entre, porque esse calor vai vir, vai bater aqui e vai ser refletido. E também vou evitar que o calor de dentro saia. Vai ser refletido e vai aprisionar ali dentro. Certo? Isso aqui é conhecido como o vaso de Dewar. Tá? É a nossa garrafa térmica. E aí você pensa, mestre, mas pô, lá em casa, se eu deixar o café hoje, amanhã tá frio. Sim, é claro que aqui não é 100% vácuo, essa superfície espelhada não vai refletir 100% do calor, mas é uma maneira de você evitar, né? De você fazer com que esse recipiente aqui conserve a temperatura por mais tempo, certo? E lembre-se que a garrafa térmica, ela não esquenta nada. Cuidado com isso, né? A garrafa térmica mantém a temperatura, porque ela evita que o calor entre, mas que o calor saia. Se você botar um suco gelado aqui dentro, esse suco vai ficar gelado por mais tempo, porque a garrafa térmica, ela evita que o calor entre e que o calor saia, tá? Bom, e aí? E o que vai acontecer lá dentro, então, com esse corpo A e esse corpo B? Como eu disse para você, por exemplo, ó, vamos separar aqui. Se o calor A, se o corpo A ceder 100 calorias, aí eu vou botar um sinal de menos, porque ele está cedendo calor. Então, se ele está cedendo, a gente tem a ideia de perda. Se o corpo A está cedendo 100 calorias, o corpo B, por sua vez, estaria recebendo quantas calorias? 100. Você aí de casa falou junto comigo. Claro. Por quê? Esse calor não pode sair nem pode entrar. Então, se esse cara perdeu 100 calorias, ele só perdeu 100 calorias para quem? Para o outro. Você isolou o sistema. O sistema agora é só A e B. A e B estão sozinhos no universo. Todo o calor que um perde, o outro recebe e vice-versa. Então, o calor que B recebeu também foi de 100 calorias. Só que tem um detalhe, ó. Calor recebido é um calor positivo. Vou botar aqui, ó. Se o calor for recebido, ele vai ser maior que zero, ou seja, positivo. Se o calor for cedido, aí ele vai ser menor que zero. Ele vai ser negativo. O sinal de menos para a gente vai indicar isso. Se o calor está entrando ou está saindo, se ele está ganhando ou está perdendo. Agora fala para mim, se eu somar calor cedido mais calor recebido, quanto é que tem que dar isso? Calor cedido mais calor recebido, isso tem que dar zero. Lógico, a gente está dentro de um sistema, né? De um recipiente adiabático. Todo o calor que um perdeu, o outro teve que receber. Então essa é a relação que a gente vai ter que usar quando a gente quer encontrar o equilíbrio térmico entre dois corpos, tá? Se você quer generalizar um pouco mais, a gente representa isso assim, ó. Olha lá. Essa letrinha aqui simboliza somatório. O somatório do calor tem que dar zero. Sim, porque se eu colocasse um monte de corpo aqui, eu vou somar todo o calor que um perdeu, que os outros ganharam. Se eu somar tudo isso, tem que dar zero. Tá certo? Essa é a relação que você tem que usar. Aí, claro, né? Você tem que lembrar lá dos nossos módulos anteriores que esse calor ele pode ser sensível caso ele provoque variação de temperatura no corpo, ou ele pode ser latente quando ele muda o estado físico do corpo. E aí você vai ter que analisar isso. Ah, misturei gelo com água. Se eu botei gelo e água, a água vai derreter o gelo e vai esquentar depois. Então o calor recebido pelo gelo, uma parte vai ser latente e uma parte vai ser sensível. Certo? Isso tudo você vai olhar e vai aprender lá na resolução de exercícios como é que a gente faz para utilizar isso. Mas o princípio, o conceito, né, o conteúdo
é isso aqui. A ideia é essa. Você aprende como que um recipiente poderia ser adiabático, né? Evitando os processos de propagação. E você entende que dentro de um recipiente adiabático, que evita a troca de calor, todo o calor que um corpo recebeu, o outro foi porque o outro cedeu. E se eu somar isso, isso tem que dar zero. Esse é o conceito que é simples de você entender. Claro, agora você vai ter que praticar, fazer os exercícios, dar uma olhadinha nos exercícios resolvidos, tá? E correr para o abraço. Beleza, galerinha? Então é isso. Bom, deixa eu voltar para cá. Ficamos por aqui então. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.